Olá a todos e todas que estão neste momento me assistindo através do YouTube, através do blog Intérprete de Sonhos Fábio. Estou começando a partir de hoje a dar orientações sobre administração de igrejas. Existem muitos irmãos e irmãs que Deus tem um chamado ministerial muito grande, na qual já começou até o seu trabalho, mas não sabe como começar administrativamente. E nós sabemos que toda igreja ela tem a sua constituição, ela tem a sua forma de trabalho, então, e nós também devemos estar de acordo com as leis brasileiras. Então nós sabemos que a constituição de uma igreja, ou seja, a formação e o seu nascimento, deve seguir uma legislação adequada à sua categoria. E se nós observarmos o próprio Código Civil Brasileiro, a lei número 10.406, fala que as organizações religiosas, elas são sem fins lucrativos, ou seja, não visam obter lucros com suas atividades. E prestando atenção a mais afinco sobre este assunto, nós vemos também no artigo 44 do Inter 4 do Código Civil Brasileiro, que afirma que as entidades religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, as entidades religiosas, elas são separadas do poder público. Ela representa uma pessoa jurídica, mas de forma privada. Então, essa pessoa jurídica, de acordo com as obras do curso de Direito Civil de Maria Helena Diniz, é a união de pessoas ou de patrimônios com o objetivo de realizar algumas atividades. Então, nós paramos e, refletindo nesse assunto, nós estamos vendo que precisa ser seguir essas regras. E as pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que não fazem parte do poder público, como eu já falei, e nessa categoria estão as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, quando se tem intenção de fundar uma igreja, o primeiro passo é nomear os sócios para a instauração de estatuto e as documentações necessárias. Então, o primeiro passo de você que está neste momento assistindo a esta primeira aula com o pastor Fábio, esse que vos fala é o pastor Fábio. Então, um dos primeiros passos é quais as documentações necessárias para poder organizar a igreja. Os primeiros passos necessários é você fazer uma reunião em grupo de pessoas, num lugar escolhido. Aquele grupo vai escolher quem vai ser o presidente que vai assumir. Ali vai ser escolhido o tesoureiro e o vice-tesoureiro. Ali vai ser escolhida a secretária e a vice-secretária. Vai ser escolhido o conselho fiscal. E daí, nessa reunião, vai ser lavrada uma ata. E esta ata, junto, com certeza tem que ser criado também um estatuto. Esse estatuto são as normas da igreja, tudo, as doutrinas. Então será tudo colocado diante desse estatuto e depois é levado ao fórum para poder ser registrado. Então você vê que primeiro tem que ter a reunião, depois da reunião ali é lavrada a ata, depois de lavrada a ata
é levada ao fórum, a ata junto com o estatuto para ser registrada. E ainda, meus queridos, vocês que estão agora prestando atenção e ouvindo, tem também que fazer lá um extrato constitutivo dos atos. Também tem que fazer esse extrato, é onde você vai nomear a diretoria, determinando se vai ser por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aí é você que vai estar, que vai ver lá como você botou no estatuto. Então, de acordo com o estatuto, vai fazer estes atos, extratos constitutivos dos atos. Então, depois que você registrou a ata, o estatuto e o extrato constitutivo dos atos, então você vai pegar, vai procurar um contador, você vai procurar um contador, e esse contador de confiança que você escolheu, ele vai dar entrada no CNPJ. Ele vai ser o procurador que vai fazer o registro no Ministério da Fazenda para aquisição do CNPJ. A igreja Chamas Vivas levou no máximo 3 dias, quando deu entrada dos CNPJs, e aí com 3 dias já estava solucionado. O CNPJ, dependendo de quem, do contador e da agilidade dele, sai rápido. Então, depois que você faz essas coisas, a ata, o estatuto, o extrato constitutivo dos atos, o CNPJ, não termina por aí. Você também vai estar fazendo, vai estar procurando a prefeitura da cidade para dar entrada no alvará de abertura. Então, esse alvará de abertura que você vai estar dando entrada, vai ser enviado a alguém do corpo de bombeiro que vai estar analisando tudo, e provavelmente, se estiver tudo de acordo com a lei, então será aprovado e você vai receber o alvará e a igreja vai estar normalmente legalizada. Então, nós aprendemos quais são os documentos necessários para a fundação de uma igreja. Estou falando do início, do princípio de tudo. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês, queridos irmãos, amigos, pastores, vocês que estão neste momento participando, vendo aí deste curso, que nós cristãos precisamos difundir, nós fazemos parte de uma instituição religiosa, e nessa instituição religiosa, essa instituição, ela tem um objetivo, e o objetivo dessa instituição religiosa é difundir a sua fé cristã, é fazer reuniões. E além de fazer reuniões, ela tem a função de propagar o evangelho, de fazer cultos religiosos. É este o objetivo de uma instituição religiosa. É propagar, é falar do amor de Cristo às pessoas, a todas as pessoas. Agora, como nós estamos falando sobre administração de igrejas, nós devemos saber o significado de administrar. Administrar nada é do que interpretar esses objetivos e transformá-los em ação. Você tem um objetivo. Você tem um objetivo, e o objetivo é o quê? Ganhar almas, ir ao encontro das almas, é ensinar as pessoas sobre Cristo. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, para tudo tem que ter um planejamento. Você vai planejar, você vai organizar aquele grupo, você vai direcionar aquele grupo. Se você vê que está fora do controle, você vai controlar, e através dos esforços da equipe, então tudo vai chegar ao objetivo proposto de maneira eficiente e adequada da situação.
Então, administrar é, portanto, esse objetivo, é transformá-la em ação, valendo-se de meios como organização, direção, controle dos esforços da equipe, direcionando-se de maneira adequada, a fim de alcançar os objetivos propostos de maneira eficiente e adequada à situação. É este aí a função da administração. Todo pastor, todo aquele que está administrando uma obra, ele tem um propósito, e o propósito dele é saber trabalhar com o grupo. Jamais o líder, ele tem que ser mão de ferro, aquele que quer sempre ser o tal. Não. Se ele agir desta forma, ele vai destruir totalmente e nunca vai crescer a obra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele sempre trabalhava como? Ele tinha os seus planos. Primeiramente ele escolheu os discípulos, ele ensinou os discípulos, depois ele botou para a obra. Então você, pastor que está assumindo o trabalho de Deus, faça isso. Ensine os seus obreiros. Ensine aquele que está auxiliando você para estar trabalhando de comum acordo e expandir a obra de Deus. Isso será muito importante para o crescimento do ministério e da obra de Deus. Isso será importante. Então, vamos continuar aos nossos estudos. Falei um pouco sobre administração. Precisamos ser um bom administrador para que a obra cresça. E administração financeira. Nós sabemos que a igreja, a entidade religiosa, se não souber trabalhar, o líder pode deixar a igreja endividada e os membros preocupados e não conseguir resolver nada. Então, a administração da igreja refere-se ao controle e distinção de seus bens e do arrecadado, e é executada pelo tesoureiro e administrador. Os responsáveis que têm que prestar conta, que têm que administrar a renda da igreja, é o tesoureiro ou o administrador, que tem que estar sempre representando. Uma das coisas, se você estiver no banco, é o tesoureiro, é o administrador que vai estar ali junto, presente. Então tem que estar agindo sempre de comum acordo. Não se esqueça de tudo o que fizer na igreja, de alertar o tesoureiro para que esteja, tudo que for comprando na igreja, guardar as notas fiscais, para poder comprovar que verdadeiramente o que foi gastado foi naquilo que foi proposto, colocado. Então, com certeza, isso vai contribuir para que as pessoas creiam no seu trabalho, acredite que você está trabalhando corretamente. Então, isso é importante. Nós sabemos que a população brasileira, e principalmente os cristãos, têm crescido no Brasil. Há mais de 10 anos atrás, nós podemos observar que a população de cristãos estava de 15%. E agora, a última que foi feito, que é de 10 em 10 anos, que é feito a pesquisa, agora já está em 22%. Então tem crescido o tanto de evangélico, o tanto de pessoas que fazem parte dos católicos. Estava em 73%, caiu para 64%. Então o evangelho tem sido levado, tem sido pregado, mas nós devemos pregar com mais afinco, com sabedoria, com direção, com planejamento, com organização,
porque assim a obra vai crescer e também sem nenhuma ganância. Porque levar a palavra de Deus é levar com amor, é levar com dedicação. Então, é isso aí. Continua. Vamos falar agora como lidar com as críticas. Nós sabemos que lidar com as críticas nem sempre é um exercício fácil. Porque, mesmo para as pessoas mais calmas, muito simplesmente, não é fácil aceitar uma crítica. Existe crítica construtiva e existe aquela crítica destrutiva. E geralmente quando uma pessoa ela é criticado ou criticada, ela quer sempre revidar, debater de uma forma grosseira que acaba causando transtorno. Mas uma coisa eu posso te dizer, e é importante nós entendermos que as críticas não devem ser descartadas jamais. Nós devemos analisar as críticas, pois naquela crítica poderá ter algum fundamento e passamos o que? A consertar, a endireitar alguma coisa que estiver errado. Então devemos aprender a aceitar as críticas, porque aquele que aprende a aceitar as críticas consegue um crescimento mais rápido e satisfatório. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, nós sabemos que receber as críticas e elogios, sempre as pessoas gostam mais dos elogios. Quanto mais exposto estivermos, nós sabemos que mais pessoas vão ou nos analisar de forma crítica do nosso trabalho, ou se nós estivermos trabalhando bem, estar recebendo elogios. Então, caso receba uma crítica, você que está aí agora assistindo a este curso, procure não atacar, porque aquele que criticou pode estar tentando te ajudar de alguma forma. Ouça o que ele tem a dizer, para você mesmo estar analisando a situação de forma calma, já que ouvir uma crítica normalmente deixa o quê? Uma pessoa nervosa. Existem pessoas que ficam nervosa mesmo e, se possível for, até avança na pessoa. E é importante nós considerar que quem fez a crítica de alguma maneira está querendo contribuir com o nosso trabalho. E pode ser também aquela pessoa que tem o objetivo de tentar te destruir de uma forma crítica. Se você percebeu isso, desvie daquela crítica, não dê ligança e prossiga fazendo o seu trabalho. A crítica pode acontecer quando uma pessoa não conhece a fundo o seu trabalho ou a situação no momento. Por isso, coloque-se no lugar do crítico e veja se ele tem intenção de ajudar com as críticas ou não. A pessoa te fez uma crítica, aí o que é que você vai fazer? Você vai se colocar no lugar daquela pessoa que fez aquela crítica e comece a analisar. E quando você se colocar no lugar, você vai ver se você, estando no lugar, se você ia criticar ou ia gostar daquele trabalho. Então aí você vai procurar consertar e endireitar aquilo que foi feito. Nós sabemos que se a crítica vier de boas intenções, você deve fazer o quê? Agradecer. Procure fazer de cada crítica uma escada para você subir. Mesmo que você esteja chateado com a pessoa, mas procure estar acalmando-se e agradecendo depois por aquela crítica, porque aquilo vai fazer você crescer. Porque quando uma crítica tem fundamento, é feita para ajudar. O criticado pode pedir ao crítico uma sugestão de melhora. Então você vai lá, peça uma sugestão de melhora. Você pode perguntar como deveria agir, e aí você vai
analisar o conselho, aquilo ali que está sendo exposto diante de você. Normalmente aquele que critica faz isso por entender do assunto. Então, se você está recebendo uma crítica de uma pessoa que não entende nada sobre o assunto, você está vendo que é uma crítica invejosa. Mas se você está recebendo uma crítica de uma pessoa que entende do assunto, então você pode pedir uma orientação. Qual a forma que eu poderia estar fazendo melhor? E com certeza você só tem a estar crescendo. Porque o obreiro, o pastor, ele tem que estar sempre procurando crescer, procurando fazer a vontade do Senhor. Então, fazendo assim, você só vai ser abençoado cada dia mais, se souber lidar com as críticas. Eu espero que você que está assistindo, que você esteja compreendendo o assunto. Eu estou procurando dar o assunto de uma maneira pausadamente, para que vocês compreendam. Aceitar a sugestão de outra pessoa não vai fazer de você uma pessoa sem personalidade. Pelo contrário, as pessoas mudam ao longo do tempo. E isso é parte de nossa evolução como seres humanos. Então, a pessoa vai, cada vez que você vai recebendo uma crítica e você vai consertando, você vai ajeitando, você vai evoluindo. Difícil é quando a pessoa não aceita de forma nenhuma as críticas, então ela nunca cresce, ela continua da mesma forma, porque é uma pessoa arrogante. Mas seja um pastor, um obreiro, que saiba lidar com as críticas e fazer das críticas um degrau para subir. É isso que eu quero que você coloque na sua mente. Faça degrau para você subir. E isso vai te ajudar muito. Não é preciso você ter medo de aceitar as críticas e sugestões de melhoras vindas de outras pessoas. Mas fique atento para não aceitar toda e qualquer sugestão que fazem. Nós sabemos que no ramo, seja secular, do trabalho secular, em uma empresa secular ou numa instituição religiosa, são vários tipos de sugestões. Você só vai pegar aquilo que presta, aquilo que vai ajudar no seu trabalho. E as que não ajudar, que não for compatível, você joga, descarta. Não deixe que as críticas destruam sua autoestima, sua autoconfiança. Muitas pessoas criticam por diversão. Mesmo assim, procure não rebater as críticas baseando na raiva. Ouça e guarde para si. Estão lhe criticando para tentar se divertir a sua cara? Deixe para lá, deixe diante das mãos do Deus Todo-Poderoso, guarde para si e siga adiante, faça o seu trabalho. Também não se sinta no direito de criticar somente porque foi criticado, porque aí você vai estar se igualando. Não faça isso. Só faça uma crítica quando ela tiver algum fundamento, de preferência se tiver uma sugestão para dar. Se você não tem nenhuma sugestão para dar, não adianta você criticar. Para quem vai criticar se você não tem nenhuma sugestão para dar? Então, quando for necessário uma crítica a alguém, uma crítica com intenção de ajudar de fato, converse a sós com a pessoa e procure usar palavras brandas. É isso, chame em particular, você como pastor, chame em particular, e ali você converse. Evite jogar as críticas sobre as pessoas, especialmente em momentos de raiva. Tente fazer com que ela veja seu lado da situação para saber o motivo da crítica. Então é isso aí que você está aprendendo agora, a lidar com as críticas. Porque normalmente quando nós estamos chateados com algumas críticas, aí nós queremos rebater, nos sentimos fracos. Então devemos estar nos fortalecendo em Deus e seguindo adiante. Se a intenção de crescimento de sua igreja é importante, aceitar as críticas, pois elas são uma espécie de termômetro de seu desenvolvimento. Peça a opinião de pessoas experientes, de confiança, para que sua igreja cresça e dê frutos. É isto aí que devemos estar fazendo. Nós não somos o dono de tudo.
Nós crescemos, chegamos à maior idade, você pode chegar a 100 anos, mas está sempre em fase de aprendizado. Nós estamos aprendendo, e é isto que devemos colocar na nossa cabeça, que estamos aqui para aprender. Uma das coisas que, dando sequência ao nosso estudo, a igreja, ela tem a sua imagem. E quando falamos sobre a imagem da igreja, estamos falando de duas questões: a imagem física e a imagem na qual ética, tanto da instituição como dos administradores. Então agora nós estaremos inicialmente abordando essa questão da imagem física da igreja, ou seja, as suas instalações. Embora seja a fé o que move os fiéis da igreja, daquelas pessoas que estão frequentando, é sabido que o esforço físico de instituição deve seguir alguns padrões. Então nós sabemos que a igreja ela tem que seguir os seus padrões. Ela tem a sua imagem física e tem a sua imagem, todo o administrador que está ali naquela função, ele tem que estar sabendo como lidar, como administrar. E nós sabemos que atualmente existem diversos prédios onde igrejas de diversas regiões, uns maiores, suntuosos, outros menores e mais modestos. Não quer dizer porque aquele faz parte de igrejas com prédios, igrejas grandes, bonitas, de que vai trabalhar mais do que o pequeno. Não. Se nós soubermos trabalhar com organização, tudo vai para frente. Tudo cresce. Então não é possível dizer que a importância da igreja tem relação com o seu tamanho, pois a igreja em prédios enormes faz o mesmo pelos fiéis que a igreja em prédios pequenos. Nós sabemos que uma boa parte das pessoas, elas fazem questões de estar em igrejas pequenas. Aqueles que são destinados a serem líderes de igrejas, eles têm suas características, suas habilidades. Então, assim como existe aqueles que são capazes de lidar com milhares de fiéis, existe também aqueles que que preferem lidar com pequenos números de pessoas que está começando agora. Pode ser o seu caso, de você que está assistindo aí agora. Há também os fiéis que se sentem mais à vontade em pequenas igrejas, e aqueles que gostam de compartilhar sua fé com milhares de fiéis. Por isso, as igrejas maiores não significam mais sucesso que as menores. Nós sabemos que no Brasil há um grande número de igrejas pequenas, e foi como uma pequena instituição que as igrejas grandes começaram. Todas que chegaram a ser grandes tiveram que ser pequenas. Então cabe aos administradores decidirem se tem a intenção de se tornar grande ou permanecer da maneira que está pequeno. Qual é a sua intenção? Contudo, você tem que trabalhar da maneira que ensina a palavra de Deus. Independentemente do tamanho da igreja, é importante levar em consideração alguns pontos. Além de exigência que o corpo de bombeiro faz em relação à segurança, é preciso pensar que sua igreja deve ser um local onde os fiéis, eles se sintam bem. Por isso, meus amigos, vocês que estão assistindo e que estão fazendo parte desta aula, você deve cuidar da limpeza do recinto, do sanitário, para que homens e mulheres possam serem bem acomodados e se sintam confortáveis, né? A iluminação deve estar bem para que as pessoas leiam, o bebedouro, e se possível for, tem que ter rampa de acesso para cadeirantes. No caso, quando a igreja está avançando, está grande, então pode fazer uma rampa para cadeirante, então coloque a rampa
púlpito com microfone. Essas são as partes importantes para que os membros eles se sintam bem. Então esses itens são importantes, pois ajudam os líderes a quê? A realizar seu trabalho e também a fazer com que os fiéis se sintam bem na igreja. Além da imagem do prédio onde funciona a igreja, o líder religioso também deve estar bem apresentável. Então, da forma que Deus colocou em teu coração para estar trabalhando no ministério, na obra de Deus, assim faça. Agora faça todo obreiro, ou como diz lá em Timóteo, ele maneja bem a palavra da verdade. Então procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Então é esta a nossa função como pastor, como administrador. Eu costumo dizer que nós somos... Antes de encerrar este curso, porque eu creio que neste resumo, porque o assunto é extenso, mas eu fiz um resumo de tudo que vai contribuir bastante para o crescimento do obreiro, do pastor que está começando agora. Você pode ler junto comigo no livro de Efésios, no seu capítulo 4 e o versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida estatura completa de Cristo. Então nós sabemos que no reino de Deus, na obra de Deus, Deus a cada um ele deu um chamado. Então o corpo ele é completo com este chamado. Olha o que diz: a uns foram dados para ser apóstolos, a outros já foram dados para ser profetas, ou seja, aquele que fala o que Deus manda, aquele que é o porta-voz, aquele que leva no lugar de Deus, leva a mensagem de Deus. Deus simplesmente fala e ele passa o que Deus fala, ser profeta. Outros a evangelistas, ele trabalha na área evangelizadora da obra e coopera na igreja. Então todos esses são pontos importantes. E outros pastores e doutores. Agora, só que quem tem um chamado para ser apóstolo, ele vai trabalhar na maneira dos apóstolos. Quem tem chamado para ser profeta, ele não consegue ficar, não adianta ser colocado dentro de uma igreja, porque ele, aonde Deus mandar, ele tem que levar a mensagem de Deus, ser profeta. O profeta é o porta-voz de Deus. Aquele que tem o chamado para ser evangelista, ele trabalha na igreja, mas ele também tem que sair para as ruas, ele tem que evangelizar, trabalhar na área evangelizadora. E os que são pastores, ele tem que procurar se aperfeiçoar para cuidar das ovelhas que Deus colocou sobre sua responsabilidade. Então, tudo tem os seus tem o seu propósito aqui. Deus tem um propósito com cada um. E outros para ser doutores. Existem pessoas que são bem estudadas. Um apóstolo Paulo, doutor da lei, doutor dos ensinamentos. Ele saiu, ele aceitou, reconheceu o poder de Cristo e passou a ser servo de Cristo
e ele passou a ser um dos doutores, onde escreveu 13 cartas importantes que servem para nós hoje. E nós estamos lendo aqui uma das cartas do apóstolo São Paulo, porque foi um dos doutores, aqueles que são chamados para escrever, para criar livros, para ensinar, instruir com muita sabedoria. É sabedoria concedida por Deus. São pessoas que têm esse chamado no doutorado cristão. Então é um dom de Deus, é um talento que Deus concedeu. Querendo o aperfeiçoamento. Tudo isso aqui é para aperfeiçoar a obra. A obra de Deus é aperfeiçoada. Então, qual é o teu chamado? É para ser pastor? É para ser profeta? Então você vai trabalhar naquilo que é o teu chamado. Não queira ser pastor se você não tem um chamado de pastor. Não queira ser profeta se você não tem um chamado para ser profeta. Não queira ser doutor da lei se não é esse o talento que Deus tem te dado. Mas você vai trabalhar naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus aperfeiçoou na tua vida. É isto aí que você tem que estar trabalhando e aperfeiçoando a cada dia. Aperfeiçoando este talento que Deus concedeu a você. Até que todos cheguem à unidade da fé. Para chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, precisamos de todos esses âmbitos. Nós sabemos que cuidar do rebanho de Deus é uma das mais nobres tarefas de Deus, que Deus concedeu ao homem. Por quê? Porque nós estamos representando a Deus. Mas nós também devemos saber que é uma enorme e pesada responsabilidade. Pois quem administra uma igreja está lidando não só com as questões administrativas do dia a dia, mas sobretudo com o preparo de almas para a vida eterna. Você, além de ser o administrador, que vai estar administrando o prédio, a igreja, você também tem que você vai estar trabalhando com as almas, você vai estar preparando elas para aquele grandioso dia que terá um encontro com o amado Mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí, há quem pense que atender às necessidades espirituais do rebanho para cumprir propósito divino, deixando as questões administrativas em plano segundo, embora as necessidades espirituais sejam mais importantes, há também que se trabalhar com o lado humano, a organização, o modo de fazer as coisas. Não deve ser desprezada, de forma alguma deve ser desprezada a maneira, a forma de trabalhar. Então, se você tem um chamado nessa liderança, nós sabemos que a administração e o pastoreio são interdependentes. Existem dois aspectos da igreja que aparecem em linha paralela e têm necessidade mútua. Um rebanho bem assistido, dependente de uma boa administração, ou o contrário, uma igreja bem administrada permite uma boa assistência ao rebanho. Então precisamos destas duas coisas importantes. Nós precisamos administrar bem o trabalho e administrar bem e dar assistência ao rebanho, aquele que Deus colocou sobre nossa responsabilidade. É isso aí. Estamos chegando ao fim deste curso. Eu espero ter contribuído para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. E se você quiser entrar em contato para pedir oração ou alguma orientação, você pode mandar um e-mail para mim, para fabioservodejová@hotmail.com, fabioservodejová@hotmail.com. Ou você pode ligar também para 19 é o prefixo, porque no momento eu estou em São Paulo. Você vai colocar o 9 na frente e vai
colocar 89199513. 89199513. Se você também que foi abençoado através destes ensinamentos, porque eu tenho certeza que vai contribuir para a sua vida, como tem contribuído na minha vida, você também pode contribuir com a obra de Deus. O Ministério Chamas Vivas sobre o Altar, que é a igreja na qual Deus me colocou sobre a minha responsabilidade, precisa estar expandindo. E ela é pequena, começou há 2 anos e estamos progredindo, graças a Deus, mas precisa da ajuda dos amigos, irmãos em Cristo. Então eu peço que vocês possam estar contribuindo com a obra. Então contribui com a sua obra, com uma oferta alçada, vai ser de acordo com aquilo que você puder. Então você vai estar depositando na agência 3066, conta 171, dígito 6. Agência 3066, conta 171, dígito 6. Igreja Chamas Vivas sobre o Altar, conta corrente, e vai aparecer do Bradesco. Para não esquecer, é Bradesco. Então, desde já, muito obrigado àqueles que chegaram até o fim e assistiram até o fim a este ensinamento. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo ensinamento que eu vou estar lançando aí no YouTube em breve. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau a todos.